Soberano Deus, Pai eterno, obrigado por nos trazer na tua santa casa de oração. Senhor Pai, o Senhor está olhando agora para cada um desses teus filhos aqui presentes nessa noite. E cada um deles veio ofertar algo a Ti. Trouxe aqui na frente, ó Senhor, um pedido. Que o Senhor possa ouvir o clamor do Teu povo nesta noite. Pedidos por saúde, pedidos, ó Senhor, por emprego, família, filhos. Não os conheço, mas o Senhor sabe cada um deles. Por favor, amado Deus, o Senhor é o Deus que pode tudo em todas as coisas. Atenda o pedido de cada filho Teu nesta noite. Ó amado Pai, pedimos uma bênção especial sobre essa programação. Que o Teu Santo Espírito ande em nosso meio, nos dando entendimento e compreensão. Mas acima de tudo, rogamos ao Senhor que ouça-nos nessa noite. Que possamos escutar a Tua mensagem. E tudo entregamos em Tuas mãos e seja feita a Tua vontade. É o que nós desde já agradecemos pelos méritos de Jesus. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus enviará sua força
e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Boa noite, igreja. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Toda essa programação foi preparada para que você pudesse, nesta semana, meditar um pouco e refletir um pouco no amor de Deus, como Ele demonstrou este amor na pessoa de Jesus Cristo. Todos vocês que já frequentam esta igreja são muito bem-vindos. Os amigos que estão aqui conosco esta noite, vocês também são muito bem-vindos. Nós incentivamos os membros a convidarem as pessoas que eles amavam. Então, se você foi convidado para estar aqui, sinta-se uma pessoa amada. Amada por Deus e amada também por aquela pessoa que te convidou. Porque nós entendemos que não há desejo melhor do que eu querer que um amigo meu, uma amiga, possa estar nos braços de amor do Pai, recebendo as bênçãos de Jesus Cristo e sendo usado pelo Espírito Santo. Então sintam-se bem e nós estaremos fazendo uma jornada ao longo desta semana. E todos aqui são bem-vindos ao longo de cada noite que aqui nos reunirmos. Nesta semana nós estaremos estudando um pouco sobre Jesus no Apocalipse. E nós queremos, então, abordar alguns aspectos, e o tema geral desta semana está aqui projetado, a última vitória, e nós sabemos que Jesus venceu várias batalhas, e Ele vence ao final de toda esta guerra. E aqueles que estiverem ao seu lado serão também vencedores. E toda essa jornada começa numa batalha que houve lá no céu. E nós vamos só recordar rapidamente, mas se você está hoje aqui e fica às vezes pensando, da onde vem tanto mal? Da onde vem tanta tragédia para este mundo? Nós sabemos que um dia Deus criou o mundo perfeito. Criou os anjos celestiais também perfeitos. E entre os anjos criados, Ele colocou uma hierarquia. Tinha vários tipos de anjos que ocupavam diversas funções. E entre eles havia um querubim chamado Lúcifer. E ele era o mais inteligente, ele era o mais capaz, o mais habilidoso. E um determinado dia, ele olhou e pensou assim, bem que eu poderia ocupar o lugar de Jesus.
do filho, e geralmente a gente tem esse estímulo, né? Eu já cheguei aqui, mas eu quero ir mais alto. E às vezes somos até estimulados pela cultura em que vivemos a sempre buscar algo a mais. Só que a gente precisa entender que uma hora é preciso se curvar e reconhecer que há alguém acima de nós. Mas Lúcifer não fez isso. Ele desenvolveu no coração uma inveja pela posição de Cristo. E aí, com isso, a Bíblia registra que houve uma peleja no céu. Até esse momento do confronto, Lúcifer foi semeando a dúvida, o questionamento, com o seguinte argumento: olha, Deus está querendo fazer você de escravo, porque Ele quer que você o obedeça em tudo, que você faça tudo o que Ele pede. E eu, com a inteligência que eu tenho, quero oferecer a você a liberdade. Só que aqui, na verdade, o que ele estava fazendo era simplesmente uma coisa. E às vezes acontece conosco hoje também. Eu critico alguém porque simplesmente eu quero ocupar o lugar daquela pessoa. E aí eu faço de tudo para puxar o tapete dela e ocupar o lugar dela. Ele estava reclamando de que Deus estava exigindo adoração, mas ele, Lúcifer, queria ser adorado. E aí com isso, Cristo um dia, depois de ter dado a ele oportunidade de arrependimento, finalmente o expulsa do céu. E Jesus lá no céu foi o vencedor. Só que aí a Bíblia registra que este Lúcifer, agora chamado de dragão, serpente, vem para a terra. E agora ele vem buscar o quê? Colocar o seu reino, o seu plano de governo aqui nessa terra. Ok, lá no céu, Deus orientou, trabalhou com os anjos, mas e agora? Que o ataque de Lúcifer seria aos seres humanos aqui na terra. Será que Deus deixaria? Será que ele tinha algum plano para resolver esse problema? E aí nós encontramos o que está lá registrado em Apocalipse, no capítulo 5. Se você tiver a sua Bíblia, abra em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, no capítulo 5. Quando a gente olha aqui, Apocalipse 5, no subtítulo daqui da minha Bíblia tem a visão do livro selado, com 7 selos e a do Cordeiro. Esse relato que está aqui, na verdade, nos mostra qual foi o dia D para o planeta Terra. Mas antes de lermos e comentarmos o texto, eu queria que vocês lembrassem que durante a Segunda Guerra Mundial também houve um dia D, que foi o dia 6 de junho de 1944, quando as tropas desceram ali na Normandia e conseguiram enfrentar Hitler. E dali começou a vencer o grande tirano que havia naquela época. Jesus Cristo também, e para nós aqui na terra, houve também um dia D. E o capítulo 5 de Apocalipse descreve isso. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim o texto: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Neste momento aqui, João está descrevendo a visão que ele teve de um momento grandioso. Ele teve uma visão do momento da entronização de Jesus. E aqui a decoração e o cenário representa bem a mensagem desta noite. Um dia, o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário. Ele foi sepultado, mas dali ele ressurgiu e assentou-se no trono, ao lado direito do Pai. E, inclusive, alguns comentaristas bíblicos dizem que a melhor tradução para o verso 1 não é que vi na mão direita daquele que estava sentado, mas sim ao lado direito de quem estava sentado. Deus está sentado em seu trono. E, de acordo com os costumes antigos, os tronos naquela época eram mais parecidos com um divã do que com uma cadeira, certo? Eram mais parecidos com um divã, ou seja, tinha espaço para mais de uma pessoa sentar-se no trono. E a imagem que João vê aqui é justamente de um ser assentado no trono, mas tem espaço ao lado desse ser. E ao lado desse ser tem um livro selado com 7 selos. E João, quando contempla isso, ele percebe que há uma tensão, porque não havia ninguém capaz de abrir o livro. E quando foi apresentado isso para João, ficou muito claro. Por quê? Naquela época, havia os documentos, os livros que eram selados. Eu imagino, trazendo uma linguagem hoje, né? Nem hoje, né? Antiga também. Quando a gente mandava aquelas cartas, né? Em vez de você colocar um selo só, colocava um monte de selos ali. Ou quando você manda, de repente, um Sedex ou alguma encomenda, e eles carimbam, para que se alguém mexer ali, você vai ver, opa, o carimbo não está se encontrando aqui. Então é sinal de que alguém abriu a encomenda. Assim também era naquele tempo. Os reis selavam os livros, para que só pudesse abrir quem tivesse autoridade para isso. E naquele livro estava a história da humanidade. E agora, quem teria autoridade para abrir aquele livro e comandar a história da humanidade dali para frente? E nesse momento, João fica muito angustiado, porque ele sabia que o futuro estava nas mãos daquela pessoa que pudesse abrir o livro. Só que ninguém aparece para abrir o livro. E ele ficou muito angustiado naquele momento, até que ele ouve a voz de alguém dizendo: olha, não se preocupe, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. Quando João ouve isso, veja bem, ele ouve falar de um leão da tribo de Judá. Mas quando ele se volta para olhar, o que ele vê? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, o verso 6, um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Apocalipse, meus amigos e irmãos, ele usa muito essa linguagem. Eu ouvi, e quando me virei, eu vi. Se a gente for lendo desde o capítulo 1, vamos encontrar muito isso. Ouvi e vi. E aqui João também ouve, que é um leão, mas quando ele se volta, ele vê o quê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Quando se usa a imagem do leão da tribo de Judá, qual é a mensagem que é passada aqui? Aquele que iria abrir o livro era um rei, tinha poder, tinha força. Mas quando ele olha, ele não vê um leão, vê o quê? Um cordeiro. Mas espera lá,
na verdade, o cordeiro é muitas vezes o quê? Destruído pelo leão. Como que eu ouço que é um leão e quando eu olho eu vejo um cordeiro como tendo sido morto? Aqui é interessante para nós que a gente precisa entender que a Bíblia também apresenta quem é esse cordeiro. Quando Jesus veio aqui a este mundo, João Batista o apresentou e disse, e está lá registrado em João 1,29, né? Quando ele viu Jesus se aproximando, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus era o Cordeiro de Deus. Por que Jesus era o Cordeiro? Aí nós vamos lá para o tempo do Antigo Testamento. Não sei quantos de vocês lembram ou sabem, no Antigo Testamento havia lá no santuário o ritual do sacrifício. E o que ocorria nesse momento do sacrifício? Vários animais eram oferecidos em sacrifício, mas tinha um que era assim, o mais destacado. Qual era esse animal? O cordeiro. E como era feito? O pecador, imaginemos que nós estivéssemos lá nessa época. Eu pequei. O que eu fazia? Eu ia lá no meu quintal, na minha fazenda, pegava um cordeiro sem nenhum defeito, não podia ser aquele machucado, não podia ser aquele aleijado, não poderia ser aquele que tivesse qualquer defeito. Por quê? Discriminação? Não. Porque simbolizava quem? Jesus Cristo, perfeito, sem nenhum sinal de pecado. Então eu trazia esse cordeiro até o santuário, perto do sacerdote. E quando chegava ali, eu colocava minha mão sobre a cabeça do cordeiro, simbolizando que os meus pecados estavam sendo transmitidos para quem? Para o cordeiro. E aí, eu tinha que matar o cordeiro. Talvez para quem mexe ou já trabalhou com essa questão de matar animais, isso pode ser uma coisa normal. Mas, talvez a maioria aqui não tenha feito isso, eu imagino que eu ia ter uma certa dificuldade em pegar ali o cutelo, né? E cortar aquele cordeirinho que eu criei lá na minha fazenda, no meu sítio, na minha chácara, e agora eu vou ali e vou matar. E por que ele vai morrer? Porque eu cometi um pecado. Porque eu falhei. Mas o cordeirinho não tem culpa nenhuma. Isso não parece ser justo. E por que ele vai morrer? Porque ele simboliza quem? Jesus Cristo. Quem merecia morrer? Eu. Você. Você vai dizer assim, não, pastor. Eu sou uma pessoa boa, cumpro minhas funções na sociedade, pago minhas contas em dia, sou um bom vizinho, respeito o meu cônjuge no casamento, então eu não mereço morrer. Eu mereço é ganhar um monte de bênçãos de Deus. Ilusão a sua. Todos nós, por melhores que sejamos, merecemos a morte. Mas, às vezes a gente reclama que nesse mundo não há justiça, mas eu sempre gosto de pensar, foi justo o plano da salvação? O inocente, o cordeiro perfeito, morre na cruz do Calvário por causa do meu pecado, por causa dos meus erros. E aí, naquele momento em que Jesus morre na cruz, e que João entende então, o cordeiro que está lá, que tem o poder de abrir o livro, é quem? Jesus Cristo, que morreu na cruz. Ele é o cordeiro. Então, na verdade, o domínio do leão foi conquistado, vem do poder do cordeiro que deu a vida. Né? São imagens assim contrastantes, né? É o predador e a presa, né? Então, a força do leão, da raiz de Davi, vem de quê?
de um cordeiro morto. Onde é que Jesus conquistou o direito de assentar-se no trono da glória? Foi na cruz do Calvário. Ele morreu. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou. Durante 40 dias, ele andou junto aos discípulos. Ele conviveu com as pessoas. Ele esteve ali conversando e fortalecendo a fé de cada um. E então ele vai para o céu. E acontece a cena que João vê aqui. Ali está Deus assentado no trono, do lado o livro da aliança, que só poderia ser aberto por alguém que tivesse conquistado, que fosse digno de abrir o livro, e então o cordeiro agora toma o livro e pode abri-lo. Ou seja, Jesus conquistou o direito de comandar a história, de governar. Aonde? Na cruz do Calvário. E essa acho que é uma grande lição para nós. Naquilo que parecia ser derrota completa, naquilo que parecia ser acabou qualquer esperança, não temos nada mais a aguardar, foi justamente ali que ele então vence, que ele vence o inimigo. Ele venceu lá no céu, expulsou Satanás e os seus anjos, e agora ele vence na cruz do Calvário. E então ele vai ao céu e ele é entronizado. E ali, neste momento que ele é entronizado, é como o Cordeiro de Deus. Mas aqui há um detalhe importante. Por que então que as pessoas lá que estavam no céu, quando o Cordeiro abre o livro selado, se dobram e adoram a ele? Por quê? Na verdade, Jesus se tornou não apenas o modelo a ser seguido, mas na verdade o que Jesus se tornou para nós é o nosso substituto. Às vezes, nós somos tentados a olhar para Jesus na cruz do Calvário, ou na vida que aqui ele viveu, apenas como um modelo. Aí eu desenvolvo a ideia de que, por mim mesmo, por determinação minha, eu posso alcançar o mesmo nível de Jesus Cristo. E tem algumas pessoas que estão por aí, até se dizendo cristãs, mas que na verdade estão buscando atingir o nível de perfeição que Jesus tinha por suas próprias forças. Isso é possível? Não. Se fosse possível, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Bastava simplesmente ter vivido aqui neste mundo, deixado bons exemplos, e agora eu e você iríamos procurar copiar os bons exemplos que ele deixou. Mas nós não temos condições de atingir esse nível de Cristo por nossa própria força. E é aí que, quando ele morre na cruz, ele se torna o meu substituto. Quem merecia estar lá crucificado era eu. Mas quem está? Jesus Cristo. Então, ele morre no meu lugar, e sobre mim é colocado o quê? O manto da justiça de Cristo. Deus olha para a cruz e vê um pecador sendo punido, mas na verdade é o filho dele. E ele olha para mim, depois de ter aceitado o sacrifício, e ele vê alguém o quê? Perfeito. Porque eu sou perfeito? Não. Porque eu aceitei Jesus Cristo, ele me veste com a sua graça, que é o poder para viver uma nova vida. E aí, Deus olha do céu e vê em mim o quê? Alguém que escolheu aceitar o sacrifício de Jesus para viver uma vida de obediência. Já que ele me salvou, agora eu não vou querer voltar àquela velha vida. Eu vou procurar viver uma nova vida em Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, nós precisamos cada dia mais entender e praticarmos. E é interessante que a Bíblia diz, lá em Romanos 6, verso 23, algo que me chama a atenção.
Eu queria que vocês abrissem a Bíblia e lessem comigo Romanos 6 e o verso 23. Nos diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado para todos nós seria morrermos e nunca mais existirmos. Mas que bom saber que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, quando aqui viveu, ele foi tentado em todos os aspectos. Ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é a dor, ele sabe o que é o sofrimento, e é por isso que ele pode se compadecer de cada um de nós. Ele venceu na total dependência do Pai, e por isso ele foi entronizado. Por isso ele assumiu o direito e o poder, a função de realmente liderar, governar e ser adorado, porque ele deu a vida na cruz. Portanto, diante de nós está colocada a opção de escolhermos estar ao lado do Cordeiro que foi morto, ou estar ao lado do inimigo que propõe para nós uma vida de prazeres, uma vida de orgulho, mais distante do nosso Deus. Jesus nos ama tanto que ele foi capaz de dar a vida por nós. Ele foi capaz de morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E o que ele deseja é que, ao olhar lá do céu para cada um de nós, ele entenda, sabe o quê? Que o sacrifício dele não foi em vão. Eu sempre gosto de imaginar a cena, né, de alguém que está apaixonado e procura fazer aquela declaração de amor fantástica, né? E às vezes a gente vê isso na televisão, né? Que a declaração de amor, aquele pedido de casamento, onde a pessoa monta todo um planejamento e na hora de dizer o sim, a pessoa fala: não, eu não quero. Eu imagino que, como homem, eu ia me sentir assim, destruído, né? Querendo ser o romântico, preparando toda uma questão para pedir ali a namorada em casamento, e ela fala: não, eu tenho um monte de coisa boa para viver, eu tenho outros relacionamentos para viver, e eu não quero. Por mais que ela tenha esse direito, mas isso dói no coração de quem ama. Jesus, ele fez uma declaração de amor por você na cruz do Calvário. Ele gritou, ele clamou, ele declarou diante do universo que ele te ama. E ele está esperando o seu sim. Ele está esperando você emocionado, emocionada, dizer: eu te aceito, eu quero. Mas ele vai respeitar você se você disser: não, eu tenho muito para viver ainda. Eu tenho muitos prazeres para ter essa vida. Quem sabe um dia, quando eu não tiver mais forças para viver uma vida de prazeres, e eu tiver a oportunidade, eu te aceito. Eu não sei se eu ouvisse isso de alguém, se eu aceitaria. Mas Jesus é tão amor, que ele, mesmo que você diga isso, e no último momento da vida, você queira se entregar, ainda assim ele te aceita. Mas é muito melhor viver uma vida inteira de amor do que deixar para ter o último segundo de amor. Escolha hoje amar Jesus e dizer a Ele na cruz do Calvário, a Ele ressurreto, a Ele no trono do universo, dizendo: Senhor, eu te aceito, eu te amo e eu quero viver para fazer a tua vontade. Nós vamos ouvir uma música agora, que a Larissa irá cantar.
enquanto ela estiver cantando, se você realmente sentir o toque do Espírito Santo e quiser dizer para Jesus nesta noite: Senhor, eu não vou permitir que o teu sacrifício tenha sido em vão, porque hoje eu digo sim para o Senhor. Hoje eu digo sim ao teu amor por mim. Se você quer fazer isso esta noite, enquanto ela estiver cantando, coloque-se em pé diante de Deus e receba o abraço dele por você. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristais, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos, irmãos, por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso abraçar, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Nós sonhamos com o dia em que poderemos ver Jesus, ver o Cordeiro assentado no trono, não mais como um cordeiro morto, mas sim como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Talvez hoje você se sinta culpado, quem sabe sofrendo por algum problema que você enfrenta, quem sabe vendo pessoas que você ama sofrendo, mas saiba que no trono do universo está alguém que conhece a sua dor, que sabe os seus desafios e que pode se compadecer de cada um de nós. Não importa o caminho em que tenhamos andado, Ele nos ama e Ele vai fazer tudo, mas tudo mesmo, para nos resgatar, para que o sacrifício dele não seja em vão em nossa vida. Amanhã estaremos aqui novamente, no mesmo horário, falando sobre as alegrias do Apocalipse. Apocalipse não é tragédia, desespero, também traz bênçãos e alegrias para nós. E a gente convida você a estar aqui presente, para que continuemos adorando a este nosso grande Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado, porque um dia Tu enviaste o Teu Filho, que se tornou o Cordeiro que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ressuscitou, foi entronizado nos céus e de lá intercede por nós. E nós o aguardamos, ansiosos, para que aquele dia em que Ele vier nas nuvens dos céus, possa nos encontrar de braços abertos para irmos ao Teu encontro e vivermos a eternidade ao Teu lado. Enquanto esse dia não chega, ó Deus, enfrentamos dor, enfrentamos desafios, mas temos a certeza de que ao nosso lado está alguém que pode compreender a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas fraquezas, e está sempre pronto a nos dar o poder para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe de forma muito especial a cada um dos amigos que vieram esta noite aqui. Que ao saírem daqui eles saiam certos de que estão sob os cuidados do grande Deus Todo-Poderoso, que os ama de maneira incondicional. Que o Senhor continue nos abençoando e nos traga amanhã aqui mais uma vez para podermos estudar a Tua Palavra. É o que suplicamos por Jesus. Amém.